Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesse instante, que o seu amor se derrame sobre nós e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E hoje nós temos um tema muito lindo, que é o poder da oração. Quando nós falamos no poder da oração, nós estamos falando na eficácia de cada uma das orações que todos nós realizamos. Para nós darmos início, nada melhor do que orarmos. E assim, vamos fechar os nossos olhos, nos elevar a Deus, nosso Pai, agradecendo por este momento em que nos reunimos para o aprendizado da sua lei de amor, que o Cristo nos trouxe em seu Evangelho. E assim agradecemos a Ti, Mestre Jesus, nosso irmão, que por tanto nos amar, aqui esteve, nos ensinando o caminho da verdade, da vida, nos convidando a também estarmos ao lado de Deus, nosso Pai. E nós lhe rogamos, Mestre amado, por toda a humanidade terrestre, por todo este momento de transição planetária, e que todos nós possamos ouvir mais uma vez o seu convite a nos transformarmos em seres humanos melhores, em buscarmos na solidariedade e na fraternidade a vivência aqui na matéria, enriquecendo os nossos espíritos imortais. Por isso lhe rogamos, Mestre, sê conosco hoje e sempre, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Assim seja. E nós vamos dar início ao estudo desta noite com uma história muito bonita do Dr. Abra, um médico muito famoso, pesquisador sobre o câncer, e tendo recebido uma premiação, ele então embarca para uma conferência numa outra cidade. Pega o voo, muito feliz, muito empolgado com o reconhecimento do seu trabalho. Mas depois de 2 horas de voo, o avião apresenta-lhe um problema e eles são obrigados a fazer um pouso de emergência. Eles param e é detectado um problema técnico no avião e eles então deveriam permanecer ali por pelo menos 10 horas até que o avião pudesse prosseguir. Ele então vai até o balcão da companhia, explica que ele receberia um prêmio, que ele tinha que estar ali, que era muito importante para a carreira dele. E ele então é aconselhado a alugar um carro e ir até a cidade, que ficava aproximadamente 4 horas. Assim ele chegaria em cima da hora, mas chegaria. E ele então assim o faz. Mas quando ele está a caminho, começa a cair uma tempestade. E nessa tempestade, a visibilidade dele não era tão boa e também não era um local que ele tinha conhecimento. Ele então se perde numa bifurcação. E já muito cansado, com muita fome, ele começa freneticamente a procurar por civilização. É quando ele então avista uma casa muito simples e ele ali para pedir socorro. Batendo à porta, uma jovem senhora o sauda e ele então explica que gostaria de usar o seu telefone, que era uma emergência. Mas aquela jovem senhora não tinha telefone. Ela então o convida a entrar para que ele pudesse tomar alguma coisa, beber alguma coisa, descansar até que aquele mau tempo passasse, senão ele não chegaria a lugar nenhum. Muito cansado, ele aceita e ela então prepara ali um lanche. E enquanto ele estava comendo, ela
lhe convida também, olha, eu vou fazer as minhas orações, o senhor quer me acompanhar? E ele, não, eu não acredito em orações, eu acredito em trabalho duro. E ela então fala, então fique à vontade, Senhor, porque eu vou fazer as minhas orações. E ele então observa que aquela mãe se ajoelha ao lado do berço do filhinho, e ali ela ora. E ele vê a fisionomia da mãe, estava muito circunspecta, ela estava ali em elevação. Mas ele sentia nela uma angústia, ela deveria estar pedindo algo a Deus. E quando ela termina a oração, ele então pergunta: o que você está pedindo a Deus? Você acha que Deus vai ouvir a sua oração, vai responder? E ali ele pergunta: é com a criança o problema? E ela então diz que sim, que ela estava orando pelo filho dela que tinha câncer, ainda um bebê, que ela fora aconselhada a procurar um médico muito bom, muito famoso, chamado Dr. Abram, mas ela não tinha condições financeiras para pagar os honorários daquele médico. Então ela orava a Deus que ajudasse a ela, iluminasse, para que ela pudesse ver uma saída para o seu filho. E nesse momento, o Dr. Abram, ele se emociona, ele chora e ali ele reconhece. Ele diz àquela jovem mãe, pois Deus ouviu a sua oração. E ele conta todos os imprevistos com o avião, a perda no caminho, a tempestade, e ali estava ele. E ele gostaria muito de ajudar a criança. E depois de examinar a criança, conversar com a mãe, ele ali teve a certeza de que Deus também estava falando com ele, no sentido de ele poder viver mais, voltado a esse amor que se doa e não tão arraigado ao materialismo. E ele então, naquele dia, naquela casa, ele muda o seu comportamento. E nessa história, nós percebemos facilmente o poder da oração, tanto na resposta divina, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, justo, bom, misericordioso, imutável, eterno. E a descrição mais linda de Deus quem nos dá é o apóstolo João. Deus é o próprio amor. É uma resposta linda que nós vemos nessa história. Mas também percebemos aqui a oração de uma mãe. Porque Deus, meus irmãos, Ele está conosco. Nós é que nem sempre estamos com o Pai. E aqui nós vemos uma entrega desse coração materno. Essa oração é sustentada pela fé, a fé robusta, a fé que acredita, a fé que se resigna. É quando nós falamos entrego a Deus Pai, não como desistindo do problema, mas entrego a Deus Pai, porque eu sei que Ele vai nos mandar a única resposta favorável, vamos dizer assim. E aí, quando nós buscamos o conhecimento, o que é uma oração? A questão de número 659 de O Livro dos Espíritos nos diz que a oração é a adoração a Deus. Mas a questão 649 nos fala dessa adoração a Deus. O que é essa adoração? É a nossa elevação a Deus, Pai. É quando nós buscamos ficar pertinho de Deus, unirmos a nossa alma ao Pai, criatura, Criador. É o sentido verdadeiro da religião, sem ser a religião com rótulos, o religare. Quando nós buscamos o Pai, buscamos esse amor divino. E se a gente puder usar até uma palavra mais moderna, é quando nós nos
conectamos ao Pai. E por que nós devemos nos conectar ao Pai? Para essa adoração, que é o louvar. O que é louvar a Deus? É reconhecer nele esse Pai de justiça, de bondade, de misericórdia. É reconhecer que Ele nos criou para a felicidade, para a perfeição. Nos reconhecermos centelhas divinas, que ao cumprirmos com os nossos objetivos, com os nossos deveres, quando nós vamos nos voltar para potencializar essa centelha divina, vamos de encontro a este Pai. Vamos nos tornar a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança não no sentido de um ser, mas no sentido do amor, do amar. Esse é o louvar. É pedirmos sim, fazermos nas nossas preces, nas nossas orações, as nossas rogativas, sabendo aquilo que nós estamos pedindo com clareza, expondo os nossos corações, expondo as nossas vontades, sentimentos, porque o Pai nos conhece. E agradecer. Agradecer mesmo antes de termos as respostas. Por quê? Por sabermos do amor incondicional de Deus para conosco. Por reconhecermos que tudo que o Pai nos traz, seja como provas, nós que estamos em mundos inferiores, seja como expiações, nós termos essa fé, essa certeza de que tudo é para a riqueza do Espírito imortal. E uma dica muito interessante que os Espíritos nos trazem nas questões de número 653, 654, se não me engano, é de que em cada atitude nossa, que nós tenhamos esse pensamento em Deus, que nós pensemos que Deus está nos observando. Por que esse pensamento? Porque quando nós vamos nos conectando ao Pai, nós vamos também buscando a transformação das nossas atitudes. Por quê? Porque na oração nós vamos buscar no tribunal da consciência essa lei de amor. Praticar o bem e vamos dizer assim, nos esforçarmos em conter o mal, em não praticar esse mal. Porque esforçar no bem é uma vivência em que nós vamos ser solidários, em que nós vamos enxugar lágrimas. Porque não basta não praticar o bem, isso por si só já é o mal. E é tão interessante, meus irmãos, que quando nós pensamos nessa oração, em que nós estamos aqui intimamente, porque é muito importante o que os Espíritos nos falam, que a oração ela é feita em espírito, no sentido de verdade, de sentimento. Quando a gente fala nessa ligação, nessa conexão ao Pai, é algo verdadeiro e não exterior. Porque para Deus, a verdadeira oração é a simplicidade dos sentimentos. Para Deus não importa os rituais exteriores. E orando verdadeiramente, nós vamos sempre nos voltar para dentro de nós, para serenarmos a nossa alma, entrarmos nessa conexão, nessa elevação e obtermos a resposta. Porque nós sempre vamos ter uma resposta de Deus. O bom ânimo, a coragem, a esperança. Vamos ter a mente ali mais apta à resolução das aflições, dos problemas. E aí muitos de nós estamos nesse momento pensando, mas não é sempre assim. Porque olha o tanto que eu oro, que eu peço e Deus não me ouve. Deus não me escuta. Não é verdade. E nós somos muito injustos com Deus
quando nós falamos que quanto mais oramos, mais assombração aparece. A gente brinca, orei pedindo paciência, o que veio? Dificuldades, obstáculos, porque são nas provas que a gente vai desenvolvendo essas virtudes. Então nós temos que entender que nem sempre aquilo que nós pedimos a Deus é o melhor para nós. E Ele só vai nos mandar o melhor para nós. Se a gente puder dar um exemplo simples, vamos supor que a gente está dentro do carro, estamos numa estrada e de repente nós estamos diante de uma bifurcação. E nós não temos conhecimento desse caminho. Não temos ali o GPS, o mapa. Nós vamos ter que pegar direita ou esquerda. Quando a gente olha para a esquerda, a gente vê um caminho de terra, estreito, parece difícil. Já o da direita parece uma extensão da estrada que nós estamos. Vamos supor que do alto de uma montanha tenha alguém com um binóculo. E ele está vendo exatamente os dois caminhos. E ele sabe ali que o caminho da direita vai terminar, por exemplo, num precipício. Que o caminho da direita é o mais perigoso, não vai nos levar a lugar algum. Mas é o que nós queremos pegar, é este caminho. Então, esse exemplo é para a gente entender que muitas vezes nós temos a nossa visão limitada pela matéria. E nós pedimos coisas para uma vivência temporária, passageira, ilusória, que pode prejudicar esse espírito imortal nessa jornada evolutiva para alcançar a felicidade. Então nos é negado. Mas não nos é negado por um capricho divino, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. E nós devemos ter essa, vamos dizer assim, essa fé raciocinada. Devemos compreender Deus, compreender quem somos nós. E aí essa nossa conexão, vamos dizer assim, ela é mais forte. Ela não fica caindo, não é tão falha, né? É quando o sinal, a gente fala, nossa, o sinal está tão ruim. Quando o sinal está ruim, é ruim por nós e não por Deus. Então nós temos que ter essa certeza de que todas as nossas orações são respondidas. E quem aqui nunca esteve num problema em que no instante em que recebe a notícia, vem o baque emocional e ao fazer a oração, nós nos enchemos de coragem, de bom ânimo, nos asserenamos para as decisões. E aí nós podemos nos questionar. Nós oramos todos os dias? Ou nós somos aqueles que oramos quando o problema bate à nossa porta? Porque nós devemos reconhecer esse poder da oração. Nós, espíritas, temos tanto, vamos dizer assim, tantas mensagens, tantos exemplos, tantas histórias que vão fortalecer em nós que a oração deve ser a nossa primeira ação. E às vezes nós escutamos assim, mas só vai orar? O tratamento espiritual é só uma oração? Não é só uma oração. Tem o poder da oração. A gente tocou no tratamento espiritual, aqui os espíritos ainda nos dizem que quando nós nos reunimos para orar, é como aquele feixe de varas. São várias mentes orando, convidando vários espíritos protetores. O tratamento espiritual é essa oração em que nós rogamos por alguém. Então nós temos que compreender a oração, a importância da oração. E para nós entendermos, nós trouxemos aqui, tem a imagem de Jesus no Jardim das Oliveiras, porque Jesus, ele sempre ao acordar, a primeira atitude do Cristo era orar. Ele se recolhia, geralmente na natureza, e ali elevava os seus pensamentos
a Deus. Quando nós acordamos, nós oramos? Será que a gente fala sempre? A gente escuta sempre que ao abrir os olhos, a nossa primeira ação deve ser orar. Quando vamos dormir, antes de fecharmos ali os olhos no sentido do sono, devemos orar. Mas é isso que nós fazemos? Muitas vezes nós acordamos e já pegamos os celulares hoje, né? O WhatsApp, TikTok, Instagram. Às vezes adormecemos vendo filmes nada edificantes. Mas nós, espíritas, somos cristãos. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. E essa imagem nós trouxemos para essa compreensão de que Jesus, o Espírito puro, o Espírito da mais elevada ordem, que veio numa missão de trazer a nós a palavra divina, a verdade, o ensinamento. Jesus mesmo declara que vem inaugurar aqui na terra uma era de regeneração. Traz a boa nova, construir o reino de Deus na terra. E em tudo nós percebemos Jesus orando. Mas nós quisemos colocar a oração no Jardim das Oliveiras, que é quando Jesus ora antes de ser preso, torturado, condenado à pena de morte pela crucificação. Era a pior da época. E só fazendo aqui, né, um pequeno parênteses, nós que nos dizemos cristãos e fazemos apologia à violência, à arma, à pena de morte, é o mesmo que nos dizermos espíritas, mas não acreditamos em Deus. Não existe justificativa, meus irmãos, porque o Cristo não veio ensinar ódio, preconceito, não veio dividir a terra em superiores e inferiores. Ele veio instaurar a era da regeneração, a era do amor. E nessa oração, nós vamos ver que Jesus ora por quem? Ele já sabia tudo aquilo que ele passaria. Ele veio nessa missão. Ele sabia, tanto é que em várias passagens do Evangelho, Jesus adverte os seus discípulos de que aquilo aconteceria, vai advertir do que viria depois. No Evangelho de João, capítulo 14, promete o Cristo Consolador. Jesus sabia que ele passaria por aquilo. Jesus é um espírito puro. Ele ora por nós. Crucificado ali, às beiras da morte física, ele roga a Deus por nós, que nos perdoe. Por quê? Porque no momento em que nós condenamos o Cristo, nós, sociedade da terra, a gente fala nos fariseus, mas até hoje quantos fariseus existem? Quanta hipocrisia! Quando nós escolhemos matar o Cristo por nos falar em igualdade, por nos falar em misericórdia, em indulgência, por não apedrejar a mulher adúltera, por comer na casa de um publicano, por andar com aquela gente de má vida, por não aceitar os rituais exteriores do poderio da época, ele então sabia que nós estávamos escolhendo a transição planetária pela qual já iniciamos, pela qual estamos passando. Não escolhemos pelo amar, pelo seguir o Cristo Jesus. Escolhemos pelas consequências dos nossos ódios, ainda tão arraigados, pela consequência desse materialismo tão contundente que nos leva a qualquer coisa pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. As consequências
de todas essas degladiações em que queremos ser melhores do que os nossos irmãos, Jesus deixou muito bem claro, somos uma família universal. Deus ama a todos. A nossa transição planetária é a consequência do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, desse preconceito que aniquila, que destrói, que desrespeita. Aqui nós percebemos Cristo Jesus, nosso guia, nosso modelo, que quando aqui esteve encarnado entre nós, esse verbo que se fez carne, orava constantemente. É um convite para nós, não orarmos somente nos dias difíceis, nas horas de angústia, mas a orarmos ao acordarmos, ao dormirmos, a todo instante. Porque a verdadeira oração é quando nós temos esse pensamento: Deus está comigo, que eu esteja com Deus. É quando nós fazemos instrumentos de amor, de indulgência, de misericórdia, e não instrumentos de ódio, de violência, de separatismo, de fanatismo. É tão linda a nossa doutrina, meus irmãos. É tão lindo esse convite a essa conexão com o próprio amor. E se é assim, se é o próprio Cristo quem nos convida à oração, então que a gente possa orar como Jesus nos ensinou. E como Jesus nos ensina a orar? Essa resposta está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. E a resposta é um estudo belíssimo de Allan Kardec, em que ele nos traz 3 passagens no Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 13. São 3 passagens em que nós vamos perceber que Jesus está nos ensinando a oração, a essa nossa conexão com o Pai. E vamos perceber a importância de nós orarmos. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus ali começa nos pedindo que quando formos orar, que nós não façamos como os publicanos, como os fariseus, com os gentios. Por quê? Porque eles fazem questão de orar nas sinagogas, nas praças, nos cantos das ruas, para se mostrarem. E aí Jesus fala que eles já vão ter a recompensa. Aqui Jesus está falando dos atos exteriores, fazer uma oração para nos mostrarmos santos, nos mostrarmos iluminados, belíssimas orações que arrastam multidões e que têm o aplauso dos homens, já tem a recompensa. A oração não é para aplauso dos homens, é para interação com Deus. Por isso Jesus nos pede, não faça assim, faça em espírito e verdade, nessa simplicidade do sentir. É um momento do conhece-te a ti mesmo, a oração. Por quê? Porque Jesus vai continuar nessa passagem de Mateus. Quando fordes orar, entrai para o íntimo do vosso quarto, e teu Pai que tudo vê, lhe ouvirá. É interessante que quando Jesus fala entrar para os aposentos do quarto, ele não está mandando a gente ficar fazendo oração dentro de um quarto, do quarto da nossa casa. Esse é o aposento da nossa mente. É nós serenarmos o que está em torno de nós. Podemos orar nos centros, nas igrejas? Sim, mas serenando o que se passa ao redor.
É nós buscarmos lá na nossa mente, nesse acerenar, essa elevação a Deus, Pai, essa conexão. Quantas vezes a gente faz o evangelho no lar, ou a gente ora e a gente começa a orar e está passando algo na televisão, a gente presta atenção, volta a orar, e a gente está orando, alguém fala uma coisa, a gente interrompe as orações. Como que nós estamos? Aí o sinal é bem ruim, porque cai toda hora. Conecta, desconecta. Não. Jesus está nos ensinando. Por que que ele se retirava? É nós nos retirarmos, seja onde quer que estejamos. Não é que tenha que ser silêncio. O silêncio é da mente, é o silêncio interior, em que nós vamos nos colocar nessa posição de pensarmos em Deus, de conversarmos com Ele, de expormos as nossas dificuldades. É uma conversa íntima com aquele que mais nos conhece. Jesus coloca tão lindamente a oração, não precisa vestir branco, não precisa fazer uma leitura, vamos dizer assim, aquele ritual, não. É buscar a serenar, calar todas essas vozes e nos entregarmos a esse diálogo com o Pai, sermos sinceros. Essa é a oração em que nós vamos ter a intuição. É quase que uma meditação, medita a ação, né? E ainda nessa passagem de Mateus, continuando, e Jesus fala para nós não nos preocuparmos com as palavras, não nos preocuparmos com a quantidade. Porque não é a quantidade, não é a beleza das palavras, e sim dos sentimentos. A beleza dos sentimentos no sentido de nós estarmos ali em verdade, louvando a Deus, reconhecendo esse Pai de amor, pedindo, pedindo do fundo do coração e já agradecendo, porque se for respondida da forma como nós queremos ou não, de todo jeito nós vamos receber o melhor para nós. Então nós não precisamos da multiplicidade das orações. E aí a gente pensa, mas e aquelas pessoas que oram terço, que fazem novenas? Isso não é condenado, não é necessário. Mas se alguém pega o terço e ali o faz com sentimento, é claro que o Pai vai escutar, porque ele conseguiu se conectar a Deus. Mas nós não precisamos nem dos rituais, nem buscarmos palavras belas, nem repetirmos oração, acordar e 24 horas estarmos em oração, não é nada disso. É nós buscarmos Deus e deixarmos ali que a nossa alma, que o nosso espírito imortal fale. Às vezes só nesse momento de ter o pensamento no Pai, de que Ele nos ama infinitamente, já nos traz o bem-estar, já nos tira muitas vezes dores, é como um anestésico. E interessante que também nessa passagem, Jesus finaliza dizendo que o Pai, mesmo antes de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós necessitamos. E aí nós nos lembramos de uma história também muito bonita, que a gente conta muito, mas nos fala não só da onipresença, da onisciência, da onipotência, mas desse amor que nós não temos conhecimento, de que as suas respostas nos chegam, como foi dito na história, e como nós vamos perceber nessa história, até de uma forma até mais, vamos dizer assim, espantados com a resposta de Deus. Por quê? Porque conta-se que na África Central, um grupo de missionárias ali, elas cuidavam das mães e das crianças, e muitas crianças órfãs, ou então as mães, principalmente, que
iam fazer os partos e essas missionárias ajudavam. E numa noite fria, porque na África Central às vezes a noite também é bem frio, uma mãezinha com a criança de 2 anos deu à luz a um menino, mas infelizmente ela faleceu. Faleceu deixando uma criança de 2 anos que chorava descontroladamente e um bebê recém-nascido que precisava de cuidados. E ali as missionárias o envolveram nos panos de algodão e precisavam manter a criança aquecida. Ferveram a água, mas perceberam que a única bolsa de água quente estava rompida. Não tinha como colocar a bolsinha de água quente que salvara tantas e tantas vidas ali. E elas então colocaram fogo na lareira, né? Dormiram entre a porta e a lareira para manter a criança aquecida. E a coordenadora, a missionária coordenadora, orava muito para que pudesse auxiliar naquela criança, também na irmãzinha que chorava. E cumprindo com os seus deveres, pela manhã foi dar aula para as crianças órfãs, eram 40 crianças ali naquele abrigo, e ela com a cabeça muito cheia de problemas, com esse problema específico, ela lhe falou que eles iriam orar para o bebê e para a irmãzinha, e aí contou toda a necessidade de uma bolsa de água quente, e de repente uma menina, uma criança de 10 anos, levantou o dedinho e falou: eu quero fazer a oração. Ela então ficou satisfeita, né? Porque a criança manifestou a vontade de orar. E ali a criança disse: oh Deus, manda uma bolsa de água quente, mas manda hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ah, e já que o senhor está cuidando de tudo mesmo, olha que interessante, né? Ela é sincera, né? Já está cuidando de tudo mesmo. Então manda uma boneca para a irmãzinha parar de chorar e para ela ver que o senhor ama ela também, porque senão ela vai achar que você ama só o neném, porque ia mandar só a bolsa, né? Naquela hora, na prece, a coordenadora falou: meu Deus, não tem como Deus atender esse pedido. Por quê? Porque primeiro, quem que iria pensar em mandar uma bolsa de água quente para a África Central? Se alguém tivesse essa ideia naquele instante, eram mais ou menos 3 meses para que uma encomenda chegasse. Ela estava ali há 4 anos e nunca tinha chegado nenhuma encomenda. Então, ela teve até dificuldade no dizer assim seja. Mas assim que terminou a oração, eles escutaram um carro se aproximando e era uma encomenda de 11 quilos. As crianças fizeram festa, bateram palma para Deus, acharam maravilha. Mas a coordenadora, muito ali, né, reticente, o que teria naquela caixa? Tinham roupas, medicamentos, caixinha de uva passa, farinhas, até que acharam uma bolsa de água quente novinha. E aí a criança de 10 anos, anda tia, vamos logo, já pega a boneca. E ela então, percebendo ali que não tinha brinquedos, mas lá no fundo da caixa, a última coisa, era uma boneca linda. Então a criança de 10 anos pega a mãozinha dela, vamos correr para salvar o nenê e deixa eu entregar a boneca, que eu quero dizer para ela que Deus a ama. E ali ela pega a cartinha que veio e ela então lê que uma antiga professora, estudando sobre a África, lembrou que ela, uma ex-aluna, tinha ali uma missão e fez com os alunos da escola com que doasse. Ela pediu roupas e medicamentos, mas disse que alguém doou bolsa de água quente e ela não teve coragem, não sabe por quê, de tirar, mas que se não precisasse, né, era só jogar fora. E que uma coordenadora tinha uma boneca desde a infância que ela gostava muito. E vendo ali o movimento das crianças, ela quis se desapegar e colocou a boneca dela. Aqui a gente vê Deus respondendo uma oração 4, 5 meses antes. É muito bonito quando a gente
entende racionalmente o poder da oração. E aí nós nos preparamos de uma forma mais qualificada a orarmos. Então, em Mateus, nós vemos a sinceridade do íntimo, não a aparência, não a vaidade, não a ostentação, a não necessidade de repetições. Nós vamos perceber que precisamos acerenar a mente, silenciar e nos conectar àquele que sabe, mais do que nós mesmos, o que nós precisamos e o que nós precisaremos. Mas já em Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus faz aqui uma advertência. Quando fordes orar, perdoa os teus irmãos, para que, perdoando, o Pai também perdoe as vossas ofensas. Então, perdoando que somos perdoados. E aqui a gente fala, nossa, complicou. Porque se eu vou orar e tenho que perdoar, eu estou na dificuldade de perdoar, como é que eu vou orar então? Então vamos entender. O que Jesus está nos dizendo? Como que nós vamos elevar a Deus o pensamento com o coração cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de ressentimentos? Então nós temos que trabalhar esses sentimentos, por isso a oração nos torna melhores. Porque nós vamos então pensar naquele ofensor, naquele que nos calunia, e vamos ter indulgência, nos colocar no lugar dele, pedir por ele. Porque não tem como nós falarmos assim, ah Deus, você viu o que fulano fez? Que a sua justiça se abata sobre ele, né? A gente até enche a boca. Mas quando eu aponto o dedo, quando eu mostro que alguém deve, né, receber a justiça, eu também vou receber, porque a lei é a mesma. E Deus ama a todos os seus filhos. Nós que somos pais, tem como nós escolhermos dentre os nossos filhos aquele que vai ser prejudicado? É a mesma coisa com Deus. Não percamos tempo em orar para que Ele prejudique quem quer que seja. Porque aí não é oração. Nós não vamos elevar aos benfeitores, e sim aos obsessores. Então, quando Jesus nos faz essa advertência, é para a gente colocar ali sinceridade na oração. Oh Deus, fiquei tão chateada. Ainda estou chateada, ainda estou magoado com isso, com aquilo. Então, me ajuda a serenar, a cicatrizar essas dores. Isso é uma oração verdadeira. Porque não adianta a gente orar como se tivesse perdoado também. Deus sabe se nós perdoamos ou não. É sinceridade. Aliás, sinceridade é o que falta muito para a nossa sociedade. Destruir a hipocrisia e sermos sinceros conosco, com todos. E, finalmente, uma terceira passagem do Evangelho que Jesus nos ensina a orar, em Lucas, é a passagem do fariseu e do publicano, em que os dois entram no templo para orar. E ali o fariseu, que é o que está à frente, ele se coloca ali, e ali ele vai orar. Que bom que ele não é como esses publicanos, que ele não é de má vida, porque ele jejua 2 vezes por semana, porque ele paga os dízimos, que ele não tem má vida, que ele não é adúltero. Ele vai falando o quê? Ele vai falando das suas qualidades, no sentido de prepotência, de soberba. Infelizmente, a gente vê muito isso em várias religiões, até mesmo na doutrina espírita, nos sentirmos melhores do que os outros porque temos determinado conhecimento. E aí o publicano, de má vida ali, odiado, ele também ora. Ele eleva ali o pensamento e não a cabeça. E pede a Deus que o perdoe, porque ele não era digno nem de estar ali. Ele se coloca ali com todo o seu, vamos dizer assim, o sofrimento das suas inferioridades. E aí o que Jesus diz? Que o publicano saiu justificado, o fariseu não. Então a nossa oração, nós temos que
nos expor em verdade ao Pai e pedirmos essa ajuda para a nossa transformação, sermos seres humanos melhores, mais humildes, mais indulgentes, mais misericordiosos. Nós devemos entender que quando nós nos conectamos a Deus, nosso Pai, é um momento de reflexão íntima, porque nessa conversa nós vamos conhecer e reconhecer em nós as dificuldades, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, e vamos nos tornando melhores, vamos buscando praticar mais essa lei de amor. E para nós finalizarmos, que já estamos na nossa hora, nós vamos finalizar com a questão 661 de O Livro dos Espíritos, que nos diz de uma forma simples e muito bela, que a verdadeira oração é a ação no bem, a ação no amor, porque as ações valem muito mais do que as palavras. Então que a nossa vida, que esta existência, diante de tudo que nos chega, de todas as provas, expiações e aflições, a gente faça dela uma verdadeira oração a Deus Pai, que sejamos instrumentos de amor, instrumentos do bem, e que a oração nos modifique, meus irmãos, nos transforme, nos levando a fazer com que toda a luz que nós somos se potencialize na verdade do olhar, na sinceridade do sorriso, nas mãos que acolhem, que se doam e, sobretudo, que nós possamos ter em Cristo Jesus o nosso guia verdadeiro. Que sejamos cristãos, que sejamos espíritas, não no sentido de rótulo, mas no sentido de estarmos comungando com Deus Pai a nossa existência, a nossa vida imortal, e que Ele nos abençoe. E assim, nós vamos orar nesse instante, rogando a Ti, Mestre Jesus, que derrame sobre todos os lares, sobre todos aqueles que nesse instante se colocam em oração, o Seu amor, que enche o nosso ser de esperança, que nos dá serenidade e, sobretudo, a coragem para reconhecermos as nossas adversidades verdadeiras, as nossas inferioridades e buscarmos com toda sinceridade transformá-las em virtudes, conectados a Deus, nosso Pai, rogando a Ele que nos auxilie a todo instante, rogando a Ti, Mestre Jesus, que fluidifique as águas colocadas, que elas sejam transformadas no bálsamo salutar e que através do poder da oração, essas águas curem as doenças do físico, curem as doenças do espírito. Em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, assim seja. Meus irmãos, boa noite, uma linda semana, fiquemos todos em paz. Até breve, nós já estamos planejando aí o retorno, se Deus quiser em breve estaremos juntos. Beijo no coração, amo vocês.